Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 169. Primeiro discurso da montanha. A missão dos apóstolos e dos discípulos. Valtorta escreve em 22 de maio de 1945. Jesus está andando sozinho, ligeiro, por uma estrada principal. Vai na direção de um monte, que é bom descrever, porque somente com um gráfico creio que não conseguirei. O gráfico é assim. Ela tem uma imagem aqui, com um lago, e saindo do lago uma estrada que passa por um vilarejo que vai subindo até chegar nesse monte. É mais ou menos isso. Ela tem umas anotações aqui, mas eu não entendo nada. Portanto, este monte que se ergue perto da estrada principal, que sai do lago para o oeste, depois de um certo trecho, tem o seu começo propriamente dito com uma elevação pequena e suave que se prolonga a uma grande distância. Ele está num planalto do qual se pode ver o lago e a cidade de Tiberíades, ao sul, e outras elevadas menos belas ao norte. Depois o monte começa a erguer-se de modo bem acentuado, até terminar num pico, para depois abaixar-se de novo formando um outro pico semelhante, tomando a forma curiosa de uma sela. Jesus começa a subida para o planalto, por uma vereda ainda bastante aprazível, chegando a um pequeno lugarejo, cujos habitantes com certeza cultivam esse pequeno altiplano onde o trigo está começando a soltar espigas. Jesus atravessa o povoado, depois continua a andar entre os campos e os prados, todos cobertos de flores e de frutos, carregados para a futura colheita. O dia está sereno e mostra as belezas da natureza circunvizinha, além da montanha solitária para a qual Jesus se dirige. Vê-se ao norte o cume imponente do Hermon, cujo pico parece uma enorme pérola, posta sobre uma base de esmeraldas de tão alvo que é aquele pico, encapuzado de neve, enquanto a encosta se mostra verde. Por causa dos bosques que a cobrem. Depois do lago até o Hermon está a planície verde do lago Meron, que daqui não se pode ver. Há outros montes na direção de Tiberíades, no lado ocidental, mas montes que se esboçam ao longe e outras planícies suaves. Ao sul, além da estrada principal, estou vendo colinas que talvez escondam Nazaré. Quanto mais se sobe, mais a vista se espraia. Daqui não vejo o que há ao ocidente, porque o monte à frente é como uma parede. O primeiro que Jesus encontra é o apóstolo Filipe, que parece estar de sentinela. Mestre, tu estás aqui. Nós esperávamos na estrada. Eu estou aqui esperando os companheiros que foram procurar leite com os pastores do lugar. Lá embaixo, na estrada, está Simão, com Judas de Simão. E também Isaque, ó. Aí vem eles, vinde. O mestre está aqui. Os apóstolos que descem com frascos e odres põem-se a correr. Os mais jovens, naturalmente, chegam primeiro. A festa que fazem ao mestre é comovente. Finalmente estão todos reunidos e enquanto Jesus sorri, todos querem falar para contar. Nós te esperávamos na estrada. Tínhamos pensado que nem virias hoje. Há muita gente, sabes? Nós estávamos muito receosos, porque aí estão escribas e alguns discípulos de Gamaliel.
Senhor, tu nos deixaste justamente no exato momento. Eu nunca tive tanto medo como naquela hora. Não me faças mais uma brincadeira dessas. Pedro se lamenta e Jesus sorri e pergunta: aconteceu-vos alguma coisa de mal? Oh, não, pelo contrário, mestre. Mas sabes que João tomou a palavra? Parecia até que eras tu que falavas nele. Nós estávamos estupefatos. Este rapaz, que há 1 ano só era capaz de jogar a rede, Pedro, ainda está admirado e sacode o sorridente João, que fica calado. Vede, bem se é possível que este rapazinho tenha com esta boca sorridente dito aquelas palavras. Parecia Salomão. Também Simão falou bem, meu senhor. Ele portou-se mesmo como chefe, viu? De João. Claro, ele me pegou e me pôs lá. Dizem que eu falei bem. Que seja, eu não sei. Porque entre o espanto das palavras de João e o medo de falar no meio de tanta gente e obrigar-te a fazer uma triste figura, eu fiquei bem desorientado. De obrigar-me a fazer feio? A mim? Mas se eras tu que estavas falando a triste figura, tu é que terias feito feio, Simão, provoca-o Jesus. Por mim, tá bom. Mas eu não me importava comigo mesma. Eu não queria, que escarnecessem a ti, como de um tolo por haveres tomado um idiota para ser teu apóstolo. Jesus está radiante de alegria por causa da humildade e do amor de Pedro, mas pergunta somente isto: e os outros? O zelota também falou bem, mas ele já se sabe, este aqui é que foi uma surpresa. Pois agora, desde que estivemos naquela oração, o rapaz parece estar sempre com a alma no céu. É verdade. Todos confirmam a palavra de Pedro. Depois continuam a contar. Sabe de uma coisa? Agora há 2 discípulos que, segundo o parecer de Judas de Simão, são muito importantes. Judas está sempre muito ocupado, é natural. Ele conhece muitos daqueles que estão no alto e sabe lidar com eles, gosta de falar. E fala bem, mas o povo prefere ouvir Simão e aos teus irmãos, e sobretudo este rapaz. Ontem, um homem me disse: como fala bem este jovem, era de Judas que estava falando. Mas eu prefiro a ti, coitado. Preferi logo a mim, que só sei dizer 4 palavras. Por que é que vieste por aqui? O lugar combinado para o nosso encontro era lá na estrada onde ficamos. Porque eu sabia que vos teria encontrado aqui. Agora escutai. Descei e ide dizer aos outros que venham, também aos discípulos conhecidos, que o povo não venha hoje. Quero falar somente a vocês. Então é melhor deixar tudo para a tarde. Quando o sol já está se pondo, o povo costuma espalhar-se pelas aldeias vizinhas e volta só na manhã seguinte para ficar te esperando. Senão, quem vai poder deter esse povo? Está bem. Façam assim. Então eu vos fico esperando lá no alto. As noites já não estão tão frias. Poderemos dormir até ao ar livre. Onde quiseres, mestre, basta que esteja conosco. Os discípulos se afastam e Jesus começa de novo a subir até o cume, que é aquele já visto na visão do ano passado, no fim do Sermão da Montanha, no primeiro encontro com a Madalena. O panorama vai se tornando ainda mais amplo à medida que vai ficando mais iluminado pelo pôr do sol que está começando. Observação: a Valtorta, ela fala que é a visão do ano passado porque está no capítulo 174. Eu acho que está dizendo aqui, está escrito aqui, que é a visão que ela teve no ano passado, desse ano que ela está escrevendo aqui, mas não está ela coloca na ordem que Jesus quer, tá? Na ordem que Jesus pede para ela. Então, ela não colocou esse capítulo da Sermão da Montanha ainda, pelo que eu percebia, né? Pelo que eu entendi, ela não aconteceu ainda. Jesus se assenta sobre uma pedra e se recolhe em meditação e fica assim, até que o barulho dos passos na vereda começam a fazê-lo perceber que os apóstolos já estão de volta.
A tarde já chegou, mas naquela altitude o sol ainda continua a extrair odores de todas as ervas e pequenas flores. Os lírios selvagens têm um cheiro forte e os altos pendúculos dos narcisos estão projetando para fora suas estrelas e seus botões, como se quisessem atrair as orvalhadas. Jesus se põe de pé, saúda com a sua saudação de costume. A paz esteja convosco. Muitos são os discípulos que vão subindo com os apóstolos. Isaac vai à frente deles com seu sorriso de asceta, brilhando em seu rosto delgado. Todos se ajuntam ao redor de Jesus, que agora está saudando de um modo particular Judas Iscariotes e o Simão Zelota. Quis que viesseis todos comigo, para estar algumas horas convosco e para falar a vós somente. Tenho algumas coisas para dizer-vos, a fim de preparar-vos sempre melhor para a missão. Vamos tomar a refeição e depois falaremos. Assim, durante o nosso sono, nossas almas continuarão a saborear a doutrina. Terminam a ceia frugal e depois se ajuntam em círculo ao redor de Jesus, que se assentou em uma grande pedra. São eles mais ou menos 100, talvez até mais, somando os discípulos e os apóstolos. Uma coroa de rostos atentos que as chamas de 2 fogos iluminam, dando-lhes um ar misterioso. Jesus fala baixo, fazendo gestos calmos com o rosto que está parecendo mais branco, porque está em realce pelo azul escuro de sua veste, exposta ao fraco luar da lua nova, que vem subindo justamente ao lado do Senhor, uma lua ainda parecendo uma pequena vírgula no céu, ou uma pequena lâmina de luz acariciando o Senhor do céu e da terra. Eu vos quis aqui, assim em particular, porque vós sois os meus amigos. Eu vos chamei depois da primeira prova feita pelos 12, tanto para ampliar o círculo dos meus discípulos ativos, como também para ouvir de vós as primeiras reações dos serdes dirigidos por quem eu vos dou como meus continuadores. Sei que tudo correu bem. Eu apoiava as almas dos apóstolos com a minha oração, que tinham uma nova força na mente e no coração, uma força que não procede de estudo humano, mas do abandono completo em Deus. Os que mais deram são os que mais se esqueceram de si mesmos. E esqueceram-se de si mesmos é uma coisa... E esquecerem-se de si mesmos é uma coisa difícil. O homem é feito de recordações. As que falam mais alto são as recordações do próprio eu. É preciso fazer uma distinção ao eu espiritual, dado pela alma que se recorda de Deus e de sua origem em Deus, e ao eu inferior da carne, que se recorda de 1000 exigências, ou de si mesma, ou das paixões, visto serem tantas as vozes que formam um coro que vence a voz solitária do espírito que conviveu com Deus, que recorda sua nobreza de filho de Deus, se o espírito não for bem robusto. Por essa recordação santa, que é necessário estimular sempre mais, conservando-a viva e forte. Como perfeitos discípulos, é preciso esquecer-se de si mesmos, de todas as suas recordações humanas, exigências e medrosas reflexões do seu eu humano. Nesta primeira prova, com os meus 12, aqueles que mais se doaram, porque está colado aqui, aqueles que mais se doaram foram os que mais se esqueceram de si mesmos. Nossa, ele repete isso mesmo. Nesta primeira prova, com os meus 12, aqueles que mais se doaram foram os que mais se esqueceram de si mesmos.
Muito importante isso, gente do céu. Aquele que mais se doa é aquele que mais se esquece de si mesmo. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Esquecidos não só do seu passado, mas também de sua limitada personalidade. Os que não se recordaram mais do que eram ao ponto de se unirem a Deus e não terem medo de nada, porque a severidade de alguns, porque se recordaram de seus escrúpulos habituais, de suas considerações habituais, de suas habituais prevenções, porque o laconismo de outros, porque eles se lembraram de suas incapacidades doutrinárias e recearam pela sua imagem ou pela minha. Caso do Pedro. Porque ainda as vistosas exibições de outros, porque eles se lembravam de sua habitual soberba, de seu desejo de se mostrarem, de serem aplaudidos, de sobressaírem e de serem alguma coisa. Judas Iscariotes. Enfim, porque o repentino desejo de revelar-se de outros, como uma oratória rabínica firme, persuasiva, triunfal, porque eles, e só eles, souberam lembrar-se de Deus assim, como os que até agora foram humildes e procuravam não serem observados. Enfim, no momento certo, souberam assumir a dignidade do primado que lhes fora conferida. Os irmãos de Jesus, Tiago e Judas Tadeu. Interessante. Porque eles, e só eles, souberam lembrar-se de Deus assim, como os que até agora foram humildes e procuraram não ser observados, enfim, no momento certo, souberam assumir a dignidade do primado que lhes fora conferida, e que eles não quiseram exercer, por temor de estarem presumindo demais. As primeiras 3 categorias lembraram-se do seu eu inferior, a outra 4ª do eu superior, e não tiveram medo. Sentiram que Deus estava com eles, que Deus estava neles e não temeram. Ó santa audácia de quem está com Deus! Agora, pois, escutai, apóstolos e discípulos. Os apóstolos já ouviram estes conceitos, mas agora os entendereis mais em profundidade. Os discípulos não ouviram ainda, ou só ouviram fragmentos. Esculpi-os no vosso coração, porque eu sempre precisarei de vós, uma vez que o rebanho de Cristo cada vez mais está aumentando. O mundo sempre vos atacará, crescendo nele os lobos contra mim e contra o meu rebanho. Eu quero pôr em vossas mãos as armas para a defesa da doutrina e do meu rebanho. O que basta para o rebanho não é suficiente para vós, pequenos pastores. Se é compreensível que as ovelhas cometam erros ao comerem ervas que fazem o sangue ficar amargo, ou os seus desejos tornarem-se loucos, não se pode compreender que vós cometais os mesmos erros, levando muitos rebanhos para a sua perdição. Pensai bem, onde houver um pastor ídolo que só cuida de si mesmo, as ovelhas morrem envenenadas ou assaltadas pelos lobos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas se deixasses de cumprir vossa missão, tornar-vos-eis um sal insípido e inútil. Nada poderia restituir-vos sabor, uma vez que Deus não vos pode dar, visto que, tendo-o recebido como dom de Deus, vós lhe tiraste o gosto, lavando-o com as águas insípidas e sujas da humanidade, adoçando-o com a corrompida doçura da sensualidade, misturando ao puro sal de Deus os detritos da soberba, da avareza, da gula, da luxúria, da ira, da preguiça, de modo que apenas um grãozinho de sal resista para cada 7 grãozinhos de seus vícios. O vosso sal já não é mais do que uma mistura de pedras, onde desaparece o pobre grãozinho perdido. As pedras que, deixando na boca um gosto de terra, e fazem que a comida fique repugnante e desagradável.
nem mesmo para outros usos inferiores serve, pois seria nocivo até para qualquer outro uso humano. Uma sabedoria mergulhada nos 7 vícios. O sal, então, já não serve mais, senão para ser jogado fora e pisado pelos pés descuidados do povo. Quantas pessoas vão poder pisar assim nos homens de Deus? Porque estes que foram chamados terão permitido que o povo descuidado pisasse neles, porque não tem mais a substância a qual se pede socorro com um sabor escolhido de coisas do céu, mas serão apenas detritos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois como este cume que foi o último a receber o sol e é o primeiro a pratear-se com a lua. Quem está colocado no alto brilha, sendo visto, porque até o olho mais desatento de vez em quando, para nas alturas. O olho material, que se costuma dizer ser espelho da alma, reflete a aspiração da alma, uma aspiração muitas vezes inadvertida, mas sempre viva. Enquanto o homem não for um demônio, a aspiração do alto, onde a razão instintivamente coloca o Altíssimo. Procurando o céu, ele ergue os olhos para as alturas, pelo menos alguma vez na vida. Eu vos peço que vos recordeis do que todos nós fazemos, desde a nossa infância, quando entramos em Jerusalém, onde colocamos os nossos olhares no Monte Mória, coroado pelo triunfo do mármore e pelo ouro do templo, e quando estamos dentro do recinto, nas cúpulas preciosas que resplandecem ao sol, tudo que é belo no sagrado recinto, tudo o que há nos seus átrios, nos seus pórticos e pátios. Mas os olhares correm depois para cima. Ainda vos peço que vos recordeis, quando se está a caminho, para onde se dirigem os nossos olhares? Como que para não nos esquecermos das grandes distâncias do caminho, da monotonia, do cansaço, do calor ou da lama? Dirigimo-nos para os cumes, por pequenos e distantes que sejam. Com que alívios vemos aparecer quando estamos em uma planície chata e uniforme. Aqui é lama, lá há esplendor. Aqui há mormaço, lá há frescor. Aqui há uma limitação para o nosso olhar, lá há amplidão. Basta olhar para eles, e o dia já nos parece menos quente, a lama menos pegajosa, menos triste o caminhar. Por isso, se uma cidade brilha no alto de um monte, não há olhos que não a admirem. Dir-se-ia que até um lugarejo fica embelezado quando colocado, como se fosse aéreo no cume de uma montanha. É por isso que na verdadeira e nas falsas religiões, sempre que tenha sido possível, os templos foram construídos em lugares altos, e se não havia um monte ou colina, fez-se para eles um pedestal de pedra, construindo-se para isso uma elevação para o templo. Por que se faz assim? Porque se quer que o templo seja visto para elevar o pensamento a Deus. Igualmente eu disse que vós sois luz. Quem acende uma luz à tarde em sua casa, onde a coloca? No buraco por debaixo do forno? Na gruta que serve de adega? Ou fechada dentro de um cofre? Ou talvez a abafamos sob o alqueire? Não, porque se assim fizéssemos, teria sido inútil acendê-la. Mas coloca-se a luz no alto de uma viga ou pendurada a um gancho para que do alto alumie o quarto e a todos os que estão lá então. Mas justamente porque o que está sendo posto no alto tem a incumbência de fazer-nos lembrar de Deus e de produzir luz. Por isso, deve estar à altura da tarefa que recebeu para cumprir. Vós deveis lembrar-vos do verdadeiro Deus. Tomai, pois, cuidado com o paganismo de 7 formas.
Do contrário, vos tornaríeis como lugares profanos, como pequenos bosques consagrados a algum Deus, e arrastaríeis aqueles que vos consideram templos de Deus. Vós deveis levar convosco a luz de Deus. Um pavio sujo, sem azeite, produz fumaça e não luz. Solta um mau cheiro, não claridade. Uma luz escondida atrás de um quartzo, suja, não cria beleza esplêndida, não cria um fúlgido jogo de luz sobre a transparência do mineral, mas definha atrás do véu da fumaça escura, que torna o diamantífero anteparo opaco. A luz de Deus brilha onde há vontade diligente de polir diariamente as escórias que o próprio trabalho produz com as reações e desilusões. A luz de Deus brilha onde o pavio está mergulhado em um abundante líquido formado pela oração e pela caridade. A luz de Deus então se multiplica em infinitos esplendores, como as perfeições de Deus, cada uma das quais suscita no santo uma virtude heroicamente praticada, se o servo de Deus conservar limpo o cristal inatacável de sua alma, longe da fumaça escura de toda a paixão fumacenta e má. Cristal inatacável, inatacável. Jesus troveja neste lugar fechado e sua voz ecoa dentro do anfiteatro natural. No caso, ela que fala, né? Jesus troveja neste lugar fechado e sua voz ecoa dentro do anfiteatro natural. Desculpa, gente, mas eu não vou parar o vídeo, não vou arrumar agora. Somente Deus tem o direito e o poder de riscar esse cristal e de escrever nele com o diamante de sua vontade o seu santíssimo nome. Então, esse nome se torna um ornamento que provoca viva cintilação de sobrenaturais belezas sobre o cristal puríssimo. Mas se o astuto servo do Senhor perde o controle de si mesmo e a vista de sua missão, que é toda e unicamente sobrenatural, e deixa que risquem nele falsos ornamentos, que são arranhões mais que incisões, misteriosas e satânicas cifras, feitas pelas garras cheias de fogo de Satanás, então já não resplende mais bela e sempre íntegra lâmpada admirável, mas se quebra e se arruína, e ainda sufoca sua chama sob os detritos do cristal quebrado. Ou, se não se quebra, formará o emaranhado de sinais de inequívoca natureza, nos quais a fuligem se deposita, e nelas penetra, estragando-as. 3 vezes ai dos pastores, dos sacerdotes, que perdem a caridade, que se recusam a subir cada dia para elevar o rebanho, que o está esperando para subir. Eu os golpearei, derrubando-os do seu lugar, apagando até o fim a sua fumaça. 3 vezes, ai dos mestres sacerdotes, que rejeitam a sabedoria, para se saturarem de uma ciência quase sempre contrária, cheia de soberba, talvez até satânica, porque os faz homens. Ouvi bem e lembrai-vos disso. O destino de todo homem é tornar-se semelhante a Deus, com a santificação que faz do homem filho de Deus. Enquanto mestre, o sacerdote deveria ter nesta terra o aspecto de filho de Deus. Deveria ter o aspecto de criatura com toda a alma e perfeição. Deveria ter para conduzir a Deus os discípulos. Maldição aos mestres de doutrina sobrenatural, aos padres, aos sacerdotes, só que de doutrina sobrenatural que se tornam ídolos do saber humano.
Ai, 7 vezes dos meus sacerdotes que morreram espiritualmente, os quais com a insipidez, com o torpor de uma carne meio morta, com um sono cheio de alucinações e todo tipo de aparições, menos do Deus uno e trino, cheios de cálculos de tudo, menos do desejo sobre-humano de aumentar as riquezas dos corações e de Deus. Passam a vida nas coisas humanas, mesquinhas, arrastando entorpecidos através de suas águas mortas, os que os acompanham considerando-os vida. Maldição de Deus para os corruptores do meu pequeno e amado rebanho. Maldição não àqueles que parecem por vossa negligência aos servos, maus cumpridores das ordens do Senhor, mas sim a vós, servos de todas as horas e de todos os tempos. Não é só padres, nós também, né? Falamos de Deus, pregadores, né? Maus cumpridores das ordens do Senhor, mas sim a vós, servos de todas as horas e de todos os tempos, por todas as circunstâncias, por todas as consequências. Eu vos pedirei contas e exigirei vossa punição. Recordai-vos destas palavras, e agora ide, eu vou subir para o cume, vós ide dormir. Amanhã o pastor vai abrir a entrada para o rebanho, para as pastagens da verdade. Faço questão de ler novamente, fazendo alguma colocação. Não vou perder meu tempo, não posso perder, né? O Senhor me falou muitas coisas enquanto eu estava ouvindo. Então, eu achei muito importante aqui a luz de Deus, né? A parte do sal da terra e luz do mundo é para nós leigos também, né? Porque o ano do laicato foi justamente falando para nós também sobre isso. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas se deixasseis de cumprir a vossa missão, tornar-vos-eis um sal insípido, né, sem sabor e inútil. Nada poderia restituir-vos sabor, nada pode restituir sabor. Se você deixar de cumprir a vossa missão. Uma vez que Deus não vos pode dar, visto que tendo já o recebido como dom de Deus, vós lhe tirastes o gosto, lavando-o com as suas águas insípidas e sujas da humanidade, adoçando-o com uma corrompida doçura da sensualidade. Nossa, é muita coisa que ele fala aqui, né? Uma das coisas que ele fala, lavando com águas insípidas e sujas da humanidade. O que a vontade humana faz? Ai, eu não posso fazer a missão. Eu não tenho condições de fazer, eu não tenho como fazer, ai, eu não sou digno de fazer, eu não sei o quê, ai, e se aconteceu, mas é isso, mas é aquilo, a vontade humana, né? A pessoa coloca um monte de justificativa para não fazer a missão. Adoçando também, outra opção, adoçando-o com uma corrompida doçura da sensualidade. Né? A pessoa, a sensualidade é aquela pessoa que ela quer atenção, que ela quer se mostrar, ela quer atenção. Então, às vezes, ela deixa de fazer a sua missão porque ela não está recebendo a atenção que ela gostaria. Por exemplo, eu estou aqui no meu canal e só 7 pessoas estão ouvindo. Aparece eu ouvindo ao vivo a minha transmissão. Aí eu não tenho aquele retorno, aquela recompensa de ver muitas pessoas interessadas por esse tema. E aí eu paro de fazer a minha missão. Às vezes eu posso enfeitar ela com outras coisas, inventar um jeito de agradar as pessoas, né? Por exemplo, hoje uma irmã, ela não tem nada de errado no que ela falou, mas ela veio trazer a mensagem de outra pessoa que falou com ela, falando que ela queria que eu falasse para os solteiros, porque eu só falo para os casados. Então, que eu deveria falar alguma coisa para os solteiros. Aí, para agradar as pessoas, uma opinião, eu pego e deixo de fazer a minha missão e paro para pensar, o que eu poderia fazer para falar para os solteiros, para agradar essa minha irmã e agradar os solteiros também. Ela deve ter razão, deve ter muitos solteiros, né? E aí eu posso, assim, aproveitar disso e fazer as coisas para poder agradar o ser humano, para fazer a vontade da pessoa, para poder ter a atenção dela e aumentar, de repente, a quantidade de pessoas que me seguem aqui na internet, né? É um exemplo. Então, aí na hora que
que eu meditei sobre isso e perguntei para Jesus, e aí? Jesus falou assim, você tem que fazer a sua missão. Só ler o livro do céu e o que está no livro do céu e o que eu inspirar na hora. Não tem que ter tema nenhum para casados ou para solteiros ou para seja quem for. Tudo serve para os solteiros e tudo serve para os casados. Tudo que eu falo aqui. Né? Então aí na hora eu já entendi. Eu não tenho que agradar ninguém. Né? Então deixar de fazer a missão do jeito que Jesus quer para poder agradar pessoas. E aí isso é humano. Isso é muito humano. Você trabalha com essa sensualidade, a corrompida doçura da sensualidade, você agradar e ter a atenção. Que sensualidade ela é isso. Você quer ter a atenção, quer estar no centro da atenção das pessoas, quer agradar o olhar dos outros e gosta de ser admirada. Isso é a doçura da sensualidade. Misturando ao puro sal de Deus os detritos da soberba, da avareza, da gula, da luxúria, da ira, da preguiça, da vaidade também, né? De modo que apenas um grãozinho de sal resista para cada 7 grãozinhos dos 7 pecados capitais, das paixões, né, dos vícios. O vosso sal já não é mais do que uma mistura de pedras. Aí vai ser uma mistura de pedras onde desaparece o pobre grãozinho perdido, nas pedras que deixando na boca um gosto só de terra, não tem nem gosto do sal mais. Deixa um gosto de terra, você vai falar para as pessoas e não tem mais aquela unção do Espírito Santo pura, porque você misturou com a vontade humana de querer agradar, de querer ser admirado e colocando elementos seus, não tendo elementos purificados da ação da graça de Deus, né? É muito perigoso isso. Nem mesmo para outros usos inferiores vai servir, pois seria nocivo até para qualquer uso humano. Uma sabedoria mergulhada nos 7 vícios. O sal, então, já não serve mais, senão para ser jogado fora e pisado pelos pés descuidados do povo. Quantas pessoas vão poder pisar assim nos homens de Deus? Então, é o que a gente está vendo hoje. O quanto que a gente está vendo, né? Sacerdotes que tinham tudo para ser homens assim, preciosos no cuidado do rebanho do Senhor e estão fazendo coisas lastimáveis. Lastimáveis. Eu acho a coisa mais lastimável ver um padre num programa de televisão fazendo propaganda de remédio. Jesus, misericórdia. Aquilo lá dói no meu coração. Porque estes que foram chamados terão permitido que o povo descuidado pisasse neles. Porque não tem mais a substância a qual se pede socorro com um sabor escolhido de coisas do céu, mas serão apenas detritos. Vós sois a luz do mundo, vós sois como este cume, que foi o último a receber o sol, e é o primeiro a pratear-se com a lua. Quem está colocado no alto brilha sendo visto, porque até o olho mais desatento de vez em quando, nas alturas. O olho material, que se costuma dizer ser espelho da alma, reflete a aspiração da alma. Uma aspiração muitas vezes inadvertida, que ninguém percebe, né? Mas sempre viva, enquanto o homem não for um demônio. A aspiração do alto, enquanto o homem não for um demônio, ele tem essa aspiração do alto, aonde a razão instintivamente coloca o Altíssimo, né? Que é você querer elevar-se a Deus, né? Tem esse instinto natural, o olho humano sempre costuma ser o espelho da alma que aspira essa grandeza de Deus, de ser filho de Deus, nessa busca o alto. Procurando o céu, ele ergue os olhos para as alturas, pelo menos alguma vez na vida. Isso é verdade. A gente sempre olha para o céu, né? Quando a gente busca Deus, olha muito para o céu, né? Eu vos peço que vos recordeis de como é as viagens a Jerusalém, né? Da infância. Daí ele fala da viagem, eu não vou falar isso. Eu acho que não tem necessidade. Igualmente eu disse que vós sois luz. Quem acende uma luz à tarde em sua casa, onde a coloca? No buraco por debaixo do forno? Na gruta que serve de adega, tal. Mas justamente coloca no alto. Tem a incumbência de fazer-nos lembrar de Deus e de produzir luz. Por isso deve estar à altura da tarefa que recebeu para cumprir. Então, quando você se coloca para fazer uma missão, né, e você tem autoridade para fazê-lo, né, e você acredita que Deus está te ungindo para fazer e você se coloca, né, para fazer, você está se expondo.
Você está se expondo porque tem luz que sai, né? Que você sente a luz de dentro de você e precisa transbordar essa luz. Então você sabe que tem que aparecer para poder falar desse amor de Deus, para falar dessa luz de Deus, dessas verdades de Deus, né? E você, quando faz isso, claramente você reconhece dentro de você que você tem a incumbência, né, de produzir luz. Por isso, deve estar à altura da tarefa que recebeu para cumprir. Então, você tem que se colocar à altura, né, da tarefa que você recebeu para cumprir. Olha que bonito isso. Vós deveis lembrar-vos do verdadeiro Deus, tomai, pois, cuidado com o paganismo de 7 formas. Interessante isso aqui, né? Paganismo de 7 formas. O que será isso? O que quer dizer? Interessante. Do contrário, vós tornaríeis como lugares profanos, como pequenos bosques consagrados a algum Deus. Ah, entendi. De 7 formas. Se você for um desses pastores, né, que ele disse aqui, algum desses leigos, né, desses pregadores que começam a se misturar ou com a soberba, ou com a avareza, ou com a gula. O que é um pregador misturar-se com a avareza, por exemplo? É o pregador que sempre está pedindo dinheiro. Sempre, para fazer a missão, ele pede dinheiro. Precisa de ajuda financeira, né, para poder fazer a missão. Né? Ou aquele que é soberbo, aí ele coloca a sua foto, sempre coloca a sua foto. Nossa, você vai ver, o pregador, ele coloca foto lá no cartaz do grupo de oração, tem que ter a foto dele. É muito importante reparar isso. Da gula, né, é aquele que, né, que precisa, né, sempre ser servido, vamos dizer assim. Da luxúria, aí já é mais complexo, né? Da ira, da preguiça, né? Preguiça é aquele que a pessoa tem que buscar na casa. Você tem que vir me buscar para poder eu ir aí. Só se você me buscar, eu vou aí. Aí não sei os outros, né? Mas o paganismo das 7 formas, com certeza é os 7 pecados capitais. Né? Você sendo um local onde você exerce, né, o seu trabalho de evangelização, entre aspas, mas cercado por esses vícios, né? Do contrário, vos tornaríeis como lugares profanos, com pequenos bosques consagrados a algum deus. No caso, seria um desses 7 pecados capitais que se tornam deuses. E arrastaríeis aqueles que vos consideram templos de Deus. E aí você arrasta muita gente. Você vê quantas pessoas que seguem alguns pregadores aí, né? Vós deveis levar convosco a luz de Deus. Um pavio sujo sem azeite produz fumaça e não luz. Então, eles produzem alguma coisa, mas fumaça, não luz. Eu posso falar vários exemplos, mas eu não tenho coragem de colocar aqui, porque eu não posso julgar. Produz fumaça e não luz, solta mau cheiro, não claridade. Ficar atentos. Na internet, o que mais tem é esse tipo de pessoa, tá? Uma luz escondida atrás de um quartzo sujo não cria beleza esplêndida. Não cria o fúlgido jogo de luz sobre a transparência do mineral, mas define atrás do véu da fumaça escura que torna o diamantífero anteparo opaco. Aí é complexo essa palavra de Jesus, é muito difícil. A luz de Deus brilha onde há vontade diligente de polir-se diariamente as escórias que o próprio trabalho produz com as reações e desilusões. Então, gente, é a oração diária. É o lapidar-se diariamente diante da palavra de Deus, diante da oração. Rezar todos os dias, falar com Jesus sobre as reações que você encontrou, né? Falar com Jesus sobre as desilusões que aconteceu, né? Ofertar tudo para Jesus é muito importante. Essa luz de Deus brilha onde há vontade diligente, que é a pessoa firme, que ela reza todo santo dia de manhã, acorda de manhã para se encontrar com Jesus, para estar com Ele, para aprender com Ele, para poder se alimentar com Ele. A luz de Deus brilha onde o pavio está mergulhado em um abundante líquido formado pela oração e pela caridade. Então, tem que ter o trabalho, né, de oração contínua com Deus, essa oração contínua de você estar recebendo essa luz de Deus, né, falando com Deus, se encontrando com Ele, ouvindo o que Ele fala, as inspirações que Ele fala, as sugestões espirituais que Ele coloca na oração.
Estar em constante oração, constante busca interior. É muito importante para a luz de Deus brilhar, se multiplicar. Aí a luz de Deus, então, se multiplica nessa pessoa, em infinitos esplendores como as perfeições de Deus, cada uma das quais suscita no santo uma virtude heroicamente praticada. A caridade também é muito importante, de você se colocar a serviço do próximo, se doar. Se o servo de Deus conservar limpo o cristal inatacável de sua alma, longe da fumaça escura de todas as paixões fumacentas e má, que é o dinheiro, que é a soberba, a vaidade, quando você recebe muito elogio e você se eleva por causa disso, é muito complexo isso aí, Cristal inatacável, inatacável. Somente Deus tem o direito de poder e o poder de riscar este cristal. Então, só Deus que pode te elogiar, te confirmar a sua missão, te elogiar de vez em quando, e tem o poder de riscar você, testar você, provar a sua fé, ver se você realmente, é uma pessoa que realmente está firme no propósito com Ele. Então, só Deus que tem o poder de fazer isso, de riscar este cristal e de escrever nele com o diamante da sua vontade o seu santíssimo nome. Então, você não pode se contaminar com opiniões das pessoas no seu trabalho que você faz. Você não pode se contaminar pelo elogio que as pessoas fazem, achando que você já está preparado. É Deus quem tem que dizer para você que você está preparado para uma missão ou não. É Deus quem tem que te moldar. É Deus que tem que te mostrar se você está pronto para fazer qualquer coisa. Você não pode se deixar avaliar por pessoas humanas. Você não pode ir por pensamentos humanos, nem seus próprios pensamentos. É muito sério. É só Deus que pode riscar este cristal e escrever nele com o diamante de sua vontade seu santíssimo nome. Então esse nome se torna um ornamento que provoca viva cintilação de sobrenaturais belezas sobre o cristal puríssimo. Mas se o astuto servo do Senhor perde o controle de si mesmo e à vista de sua missão, que é toda e unicamente sobrenatural, e deixa que risquem nele falsos ornamentos, admiração das pessoas, elogio das pessoas, ou julgamento das pessoas, ou colocar algum selo em você, e você vestir esse selo, vestir essa veste que as pessoas querem colocar, que são arranhões mais que incisões misteriosas e satânicas cifras, feitas pelas garras cheias de fogo de Satanás. Então já não resplende mais bela e sempre íntegra a lâmpada admirável, mas se quebra e se arruína, e ainda sufoca sua chama sob os detritos do cristal quebrado. Oh, se não quebra, formará um emaranhado de sinais de inequívoca natureza, nas quais a fuligem se deposita e nelas penetra, estragando-os. Então, é o servo de Deus, é o pregador, é o sacerdote, qualquer pessoa que busque a Deus, que queira vestir a missão de falar em nome de Deus, e que deixa que as coisas humanas, as pessoas humanas, as opiniões, as críticas também, as oposições que ela recebe motivem ela, mexem com ela. E ela muda o seu jeito de ser conforme o vento que sopra, o vento que vem em seu favor. Quando ela está sendo elogiada, ela faz comunhão com outras pessoas. É muito complexo você ter comunhão com outras pessoas, correndo o risco de você se contaminar, na sua missão. Às vezes ajuda, às vezes não, dependendo de você, se você não for firme em Deus, se não for essa pessoa fiel ao que Deus... Por isso que o profeta ele é um ser muito... A maioria dos profetas que mostram na Bíblia, a maioria eles são muito individualistas, são muito isolados em si mesmos, para poder ser puros. Você não vê profetas juntos, profetas de Deus juntos, fazendo uma missão em comunhão. Não, cada discípulo Jesus mandou para um lugar, João ficou sozinho fazendo sua missão por um bom tempo, o apóstolo João. Então, é assim. E o próprio João Batista também. Então, constantemente eles são mestres, são profetas, mas que só ficam com Deus, recebendo só a comunicação de Deus. E não ficam dando muita atenção para o que ouvem, porque se ficarem se contaminando e falando em decorrência
em concordância com o que os seus ouvintes estão querendo, você só vai falar, por exemplo, o padre, quando ele só fala, começa a falar coisas que o povo gosta de ouvir. Quando ele começa a fazer as suas homilias só falando coisas muito positivas que o povo gosta de ouvir, já era. Ele não corrige, ele não exorta, né? Ele não dá a palavra de força que vai mover os corações para a conversão. Ele só fala que é tudo lindo, é tudo bonito, é tudo fofo, é tudo... Tem que ter cuidado com esse sacerdote, né? É complexo, tem muitos assim, né? Muitos assim. Então a gente, né? Fazem homilias muito bonitas, que lindo, falou maravilhoso. Será que falou o que precisava falar? Será que falou a verdade que precisava ser falada daquele evangelho? Será que ele falou tudo o que ele rezou com Deus? Será que ele foi fiel? Ou ele só falou aquilo que ele costuma, todo mundo ficar feliz com o que ele fala e aplaudi-lo? E esse negócio da gente ir na missa, querer ir na missa daquele padre, ouvir a missa daquele padre, será que isso está correto? Eu só quero ouvir a missa daquele padre. Eu só quero falar com aquele padre. Eu só quero ir naquele pregador. Eu só quero aquele pregador. Gente, não é muito comum, não é muito normal isso no reino de Deus. O Espírito Santo age onde ele quer. E normalmente o profeta sempre causa, né, impacto. Quando ele fala a verdade. Né, ele causa que a pessoa sai sem ter o que falar. Agora, quando as pessoas saem de uma pregação e falam, uau, falou muito bonito, lindo. Mas só que falou bonito, mas a mensagem foi fumaça, sumiu. Logo que você sai da missa, você nem lembra mais o que ele falou. Foi bonito lá na hora, mas você acabou de desligar, ou então você está assistindo na televisão, a missa na televisão, o padre no programa, acabou de acabar o programa, você não lembra de nada do que ele falou. Fumaça pura, essa fumaça que Jesus está falando. É muito importante a palavra de Deus ficar e mover você, né? A palavra de Jesus verdadeira, a palavra da luz de Deus verdadeira, ela deixa você pensativo por muito tempo. Você não tem muitas palavras para falar. Você não tem muitos elogios para dar, não. Na hora você está tão concentrado na mensagem do que Deus falou para você no seu coração, que às vezes não dá tempo nem de elogiar nenhum. Claro que pode ser que aconteça, né, que você vai falar, que daí durante aquele momento tem às vezes um pregador que falou uma verdade muito grande, muito forte, alguém precisa falar com ele no final, porque sentiu tocado profundamente, e aí vai lá procurá-lo. E você falou uma coisa, mas a pessoa normalmente nem elogia, ela fala assim, você falou uma coisa que eu pensei e eu queria conversar com você, eu queria uma oração, me ajuda, me explica. É isso que acontece normalmente quando uma palavra de Deus é muito bem falada e bem ungida e que realmente tocou corações poderosamente. A pessoa vai não para te elogiar, mas vai para pedir oração, para poder pedir ajuda ou para poder perguntar ou para poder expor o que o coração dela estava ali, né, desenvolvendo durante aquela pregação. E agora tem muitos padres que a gente procura depois da missa, querendo conversar com ele, porque ele falou uma coisa que nos tocou, mas a gente vê que foi Deus quem falou e não foi ele. A gente, quando é Deus, a gente não consegue ver o padre. Quando é Deus que falou através de um sacerdote, a gente não consegue ver o padre. A gente só vê o que Deus falou, só consegue ver Deus. É muito importante a gente lembrar disso. Saber que isso acontece. É o que Jesus está falando aqui. Então, me perdoe se eu atrapalhei a leitura de vocês, se eu me intrometi, mas eu senti que era muito importante, né, comentar esse trecho, porque Jesus falou enquanto eu estava lendo muitas coisas na minha mente, me explicou muito, e eu achei muito importante. Aí ele fala aqui, 3 vezes ai dos pastores que perdem a caridade. É isso aqui, não precisa muito o que falar, né? Que se recusam a subir cada dia para elevar o rebanho que eu está esperando para subir. Eu os golpearei, derrubando-os do seu lugar, apagando até o fim a sua fumaça. Então, estamos vendo isso acontecer na nossa igreja hoje, mais do que nunca. 3 vezes ai dos mestres que rejeitam a sabedoria para se saturarem de uma ciência quase sempre contrária, cheia de soberba, talvez até satânica, porque faz
porque os faz homens e não seres, né, de Deus. Ouvi bem e lembrai-vos disso. Então pensa bem, um padre, que você ouve a palavra dele, mas é uma palavra, por mais importante que toque o seu coração, mas quem aparece é ele. Quem sempre aparece é ele. É muito sério, né? Às vezes ele até fala uma coisa que toca o coração e muda a sua vida, mas sempre no fim, na hora que você volta para olhar para ele, você não vê na imagem dele Jesus. Você vê só ele. Então, tem que ficar esperto, né? Ouvi bem, lembrai-vos disso. O destino de todo homem é tornar-se semelhante a Deus, com a santificação que faz do homem filho de Deus. Enquanto mestre, o sacerdote deveria ter nesta terra o aspecto do filho de Deus. Então, a gente tem que ver Deus nele, ou filho de Deus. Não ver a pessoa do padre, a pessoa do sacerdote, a pessoa do pregador, né? Do ser humano, né? Muito inteligente. Nossa, ele é muito inteligente, fala bem. Esquece essa pessoa, né? Deveria ter o aspecto de criatura com toda a alma e perfeição. Deveria ter para conduzir a Deus os discípulos. Maldição aos mestres de doutrina sobrenatural que se tornam ídolos do saber humano. Então, tem muitos padres ótimos que a gente ouve por aí e que são ídolos do saber humano, porque mistura uma doutrina sobrenatural elevadíssima com psicologia. Tem muitos deles que fazem isso e com outras doutrinas também misturadas, né? Outras filosofias humanas. Ai, 7 vezes dos meus sacerdotes que morreram espiritualmente, os quais com a insipidez, com o torpor de uma carne meio morta, com o sono cheio de alucinações e todo tipo de aparições, menos do Deus uno e trino, cheios de cálculos de tudo, menos do desejo sobre-humano de aumentar as riquezas dos corações e de Deus. Passam a vida nas coisas humanas, mesquinhas, arrastando entorpecidos através de suas águas mortas os que os acompanham, considerando-os vida, maldição de Deus para os corruptores do meu pequeno e amado rebanho. Maldição não àqueles que parecem por vossa negligência, ó servos maus cumpridores das ordens do Senhor, mas sim a vós, servos de todas as horas e de todos os tempos. Estão falando para nós, né? Por todas as circunstâncias e por todas as consequências, eu vos pedirei contas e exigirei vossa punição. Então, corruptores do meu pequeno e amado rebanho. Então, o que a gente pode dizer, né? De tantos meios que nós temos, né? De misturar as coisas com coisas humanas, né? Como que a gente pode fazer uma doutrina, né, da nossa igreja se misturar com coisas humanas? É o que está acontecendo hoje na nossa igreja mais do que nunca. A nossa igreja está totalmente assim, né? A gente está vendo. A nossa igreja está assim nesse momento, nesse exato momento, misturando-se com coisas humanas. Usam a doutrina de Jesus e falam de Jesus, muito até, mas focando no ser humano. Mais do que nunca a gente está vendo isso. E fala o nome de Jesus, bastante. É Jesus quem olha para os pobres, é Jesus quem olha para os abandonados, para os rejeitados, é Jesus quem faz isso. Então a gente também está fazendo a mesma coisa. Tem que dar comida, tem que dar abrigo, tem que a gente dar dignidade para essas pessoas. Tem que se preocupar primeiro com o corpo, para depois se preocupar com a alma. Mas estão elevando o espírito dessas pessoas, ou só estão falando para elas: vocês são dignas, podem andar na rua, podem entrar aonde vocês quiserem. Nós não queremos atrapalhar a vida de vocês de pecado. Podem pecar à vontade, fiquem em paz para pecar. A gente não quer atrapalhar vocês. A gente não é do ódio, a gente é do amor. Podem ficar em paz, mas só que... E aí? Cadê a outra parte? Cadê a parte que fala: convertei-vos e crede no Evangelho? Não tem. A nossa igreja não está fornecendo isso nesse momento. Ela deixa isso para quem? Para a gente aqui, de repente. Deixa para os leigos que são fanáticos em Nossa Senhora, que são, né,
beatos, deixa para os leigos beatos. Eles podem, de repente, na misericórdia de Deus, conseguir algumas almas e levá-las elas a fazer vigílias, como nós estamos fazendo aqui, a lerem as palavras de Jesus, a conhecer mais a santidade. Deixa que essas pessoas trabalhem, a gente faz a nossa parte, que é o mínimo possível. Só poder manter a igreja aberta, funcionando. Querem manter-se, só isso. Né? A gente às vezes entende dessa forma. É assim que nós vemos, claramente. Precisamos estar abertos, somos amigos da sociedade. Não queremos atrapalhar ninguém. Muito pelo contrário, queremos estar aqui para quando eles precisarem de nós. Quando eles precisarem, eles vêm. Mas aí não faz nenhum chamado. Não fala nenhuma palavra verdadeira da verdade que vai mudar os corações de verdade, que vai atrair essas pessoas. Aí Jesus tem que trabalhar. Nossa Senhora tem que trabalhar, permitindo conversões como a do Marino Restrepo, que a gente colocou aqui. E uma pessoa ou outra rezando, intercedendo, reparando. E Jesus vai e manda graças por pessoas que estão se jejuando. Aí é a Nossa Senhora com as mensagens dela que tem que trazer a verdade de pedir jejum, de pedir conversão e penitência para aqueles que se interessarem e fizerem e obedecerem a ela. E gente, é complexo. A gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas a falar a verdade, né? E a verdade é real, né? Recordai-vos destas palavras e agora ide. Ele vai pedir punição e vai exigir, ele vai pedir contas. Ele fala, eu pedirei-vos contas e exigirei a vossa punição. Jesus, ele vai pedir contas das almas que foram perdidas. Recordar-vos destas palavras e agora ide. Eu vou subir para o cume. Então, gente, é isso aí. Fiat. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desculpa se eu aproveitei a brecha desse capítulo para falar um pouco. Mas é o Senhor que tocou meu coração e eu não posso evitar. Deus abençoe você.